é, qual foi a principal aprendizagem de Hércules durante esses 12 trabalhos que ele fez? Esse é uma pegadinha que a gente precisa encontrar nesse mito, nessa história. Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente começar a nossa jornada. Então, nós vimos ontem, né, que Hércules enfrentou a morte para que ele pudesse ter chance de uma vida nova, porque era isso que ele queria, né? Ele estava buscando essa vida nova, já que a vida anterior dele levou ele a um desastre, né? Ele destruiu tudo aquilo que ele mais amava. Então, ele precisava buscar uma vida nova. E para isso, ele teve que enfrentar a própria morte. E quando ele enfrenta a morte, ele incorpora essa sombra, ele integra essa sombra à sua vida e aí ele passa a ter o controle sobre ela. Aquele controle anterior que a morte teve sobre ele, ou que a sombra teve sobre ele, que o levou a cometer todo o desastre, agora perdeu todo o poder que tinha. Ele comanda a sombra, ele diz como é que a sombra deve agir. Então, esse é o nosso desafio: integrar a nossa sombra e ter total controle sobre ela. Eu digo quando é que eu posso ser agressiva e à medida da minha agressividade. Eu digo quando é que o medo ele é importante porque me traz prudência, mas à medida disso também. Eu digo com que onde eu devo ter orgulho, né? E de que eu devo me orgulhar. Então, eu tenho o controle sobre isso. Não esses vícios me controlam, né? Eu posso compreender que essas coisas todas estão em mim, elas não sou eu, então eu posso controlá-las. Então, essa foi a aprendizagem, a penúltima aprendizagem de Hércules, que deixa ele completo. Agora ele tem toda a sua essência, né? A sua essência dentro da dualidade da vida, do mundo, ele tem toda a sua essência agora na sua consciência. Ele é um homem autoconsciente. Ele sabe exatamente quem ele é, quais são os seus limites e os seus potenciais. Então, essa é a nossa busca na vida, esse equilíbrio, poder saber quem sou eu, qual é o meu limite, qual é o meu potencial e ter total controle sobre isso. E a partir daí ele vai esperar por a boa vontade do primo. O que é que o primo quer? O primo está ainda lá assustado, desesperado com essa ideia de Hércules ter voltado do inferno, né? Um lugar onde nem Teseu, que era também um grande herói já anterior a Hércules, não conseguiu. E ele precisa ainda, ele quer se livrar de Hércules de qualquer sorte. Mas ele não queria que Hércules vencesse essa disputa. Queria se livrar dele, queria que ele se desse mal. Mas Hércules está lá esperando o último trabalho e ele tem uma ideia, né? Aí Aristeu vai ter uma ideia. Bom, ele foi no inferno, agora eu quero ver se ele tem condição de cuidar das coisas do céu, de se envolver com as coisas do céu. E ele diz agora que ele quer que Hércules vá, chama Hércules e diz: Olha, eu preciso que você agora vá no Jardim das Hespérides e me traga
os pomos de ouro. Eu quero que você me traga um cesto de pomos de ouro. Hércules fica desesperado, irritadíssimo com essa história, porque assim como no inferno, ninguém sabia onde era, como era, só sabia que existia, mas ninguém sabia como é que eu chego lá, né? Então, lembra que ele precisou de toda a humildade para pedir ajuda a Zeus, e Zeus vai e manda né, a ajuda de Hermes para levar ele até onde ele poderia encontrar essa entrada para o inferno. E para o céu, para o jardim das Hespérides, que é um tipo de paraíso na Terra, ele não tinha como encontrar, não tinha a menor ideia do que fazer. Até porque o que era o jardim das Hespérides? Era um jardim que foi um presente da deusa da Terra, né, da deusa Deméter, que deu a Hera, que era uma inimiga, né, de certa forma, essa perseguidora de Hércules, né? Ele não entendia, ainda que ela era uma iniciadora, e ela aparentemente não gostava dele. Esse jardim era dela, pertencia à mulher de Zeus. Só que como ele ficava na Terra, é um paraíso terrestre, assim como o Jardim do Éden, que a gente conhece, né, a história, ele era bem protegido. Ele era protegido por um grande dragão, um dragão imenso que rodeava, né, que dava volta, que, como se fosse uma serpente, no jardim e que soltava fogo, né? Sua pele era cheia de espinhos, então era muito difícil atravessar, né, essa barreira desse dragão. E as Hespérides eram três mulheres, filhas de Atlas, né, com Hespéris, né, que era uma ninfa, ou um espírito da natureza. Elas eram filhas deles dois, então por isso que elas eram as Hespérides, as filhas de Hespéris, que cuidavam, que moravam no jardim para cuidar desse jardim, para cuidar dos pomos de ouro. Os pomos de ouro, né, você vai encontrar em algumas versões das pessoas vão dizer que pomos são maçãs. Na verdade, maçãs, o povo, eu vejo que no Ocidente, tudo que é fruto mágico, fruto com algum tipo de conotação espiritual, o povo chama de maçã. Mas os pomos, na verdade, são frutos. Pomo é frutos em grego. É daí que vem o nome pomar, né? Pomar, que é um lugar onde se planta ou se cultiva frutos, né? Então, pomo seria fruto, é um jardim onde tem frutos de ouro. Mas a ideia da maçã, ela é interessante porque as pessoas atribuem muito a maçã ao coração, né? A maçã, porque ela é vermelha, né? Nem toda maçã é vermelha, mas a gente conhece mais a vermelha. Então, ela está ligada, ela está muito associada ao coração, até porque ela não tem um caroço, ela não tem é, é, não tem essa semente grande no centro, ela tem um núcleo. Quando você abre a maçã, ela tem um núcleo, né, que parece mais uma célula, e tem é como se fosse esse núcleo que guarda a vida, são pequenas sementes de onde vai brotar novamente a vida. Então, se sente que o coração é mais ou menos assim, né? Esse invólucro vermelho e lá dentro tem a semente da vida, né? E por isso essa associação com a maçã. Mas voltando para a história de Hércules, então Hércules vai atrás desse jardim, irritado, porque ele sabia da dificuldade que seria, e começa a andar. Ele diz: Ó, não vou nem pedir mais ajuda a Zeus, porque não quero que ele tenha problema com a mulher dele, vai criar uma confusão. E aí ele começa a andar de novo, roda, pede ajuda a um, e está cansado de tanto andar, viajar de um lado para outro.
Até que chega um momento que ele está extremamente cansado e ele deita na beira de um rio, embaixo de uma árvore. Já é de noite e ele dorme. Quando ele acorda com um barulho danado. E ele acorda assustado, pegando as armas e tudo. Quando ele olha, tem um monte de moças nadando no rio, pulando, parece que estavam flutuando sobre o rio. E ele levanta, vai na beira do rio, fica observando aquilo. E as moças começam a ficar assustadas com ele, pergunta quem ele é. E ele diz, né, quem é, se apresenta, diz que é Hércules e diz o que ele está fazendo. E elas dizem, olha, nós somos as Nereidas e a gente não sabe, a gente mora aqui no Rio, nós somos guardiãs do Rio, mas o nosso pai, Nereu, ele pode te dar uma dica, se você conseguir falar com ele. Aí ele diz, onde é que ele está? Não, ele está dormindo lá no leito, na nascente do rio. E aí ele vai atrás, né? Era a única dica que ele tinha. Daí ele chega lá, Nereu é um gigante enorme, mas ele está dormindo, né, lá na nascente. E ele fica um pouco assustado, mas ele diz: eu vou lá ver. Aí ele percebe que, apesar de ser gigante, é um velho, 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 todo enrugado e tal. Quando ele vai tocar nele para ver se consegue a ajuda, ele se assusta, levanta e de repente se transforma em um leão gigante. Isso, vai em cima dele e Hércules começa a lutar com ele, aí de repente ele se transforma em uma serpente, aí Hércules consegue segurar o pescoço da serpente, de repente a mão dele queima, porque o homem já se transformou em uma chama de fogo, e aí ele percebe que o homem é um metamorfo, né, que se transforma em várias coisas, e ele simplesmente segura ele, contém ele, né, entre os braços, o Hércules muito forte, e diz, olha, não adianta, não vou te soltar, eu não tenho medo de você, e até que ele esgota os personagens, as formas que ele pode se transformar, e ele volta à forma humana, e se dá por vencido. Então ele diz, você me venceu, então me diga o que você quer. Hércules vira para ele, conta toda a história e diz: Ó, eu preciso encontrar, é meu último trabalho, eu estou aqui já há muito tempo, eu quero me livrar disso, eu quero retomar minha vida, eu já estou pronto. E ele diz: Olha, o Jardim das Hespérides, eles ficam em lugar muito alto, fica realmente suspenso, é difícil para você, é praticamente impossível para você chegar lá, mas fica além do Monte Atlas, onde o gigante Atlas, né, o deus Atlas, ele sustenta a abóbada do mundo, né? Então ele está segurando, sustentando o mundo nas costas. Então é lá que fica, depois desse monte, né? Então subindo mais ainda, porque é um jardim suspenso, apesar de estar ainda na atmosfera terrestre, mas é um jardim suspenso. E é para aqueles lá. Se você conseguir chegar até lá, aí você vê o que fazer. E Hércules, beleza, eu vou, porque não tem outro jeito. Eu sei onde é o Monte Atlas, eu vou para lá. Né? E ele segue nessa direção. Vai, tem que andar muitos dias, meses, caminhando, andando, procurando, e de repente ele passou por um monte chamado Monte Cáucaso. E quando ele chega nesse Monte Cáucaso, ele encontra uma cena interessante. Ele vai lá e ele encontra Prometeu. Prometeu é um deus, ou um deus não, um titã, né? Um titã que é considerado na Grécia o guardião da humanidade, porque ele, na verdade, criou a humanidade, né? Ele criou o homem com todas as suas capacidades, e o irmão dele, Epimeteu,
criou a mulher, criou Pandora, que foi a primeira mulher existente, né? E ele cuidava dos homens, da humanidade, né, dos homens, mas em algum momento os homens começaram a se rebelar, a se perder, a se desviar, e Zeus resolveu que precisava castigar os homens e tirou deles a essência da vida, tirou o fogo, né? O fogo que a gente recebe, o calor do sol, né? O calor do próprio corpo, e o fogo que a gente utiliza, ele era um presente dos deuses, né? Segundo na Grécia, e que o Zeus tirou dos homens porque eles eram desobedientes, não mereciam mais isso. E Prometeu ficou muito triste, porque a humanidade ia ser destruída, ia ser completamente dizimada, porque não tinha como sobreviver no frio. Não tinham, eles não eram preparados para isso. Não tinham alimentos, não tinham como cultivar a terra, não tinha. Então, ele chegou um certo dia, enquanto o deus guardião do fogo estava dormindo, e foi lá e roubou o fogo dos deuses e devolveu para a humanidade. Agora devolveu em forma física, né? Não da mesma forma, a gente, né, diz que a gente usa agora o fogo fora de nós. Antes a gente usava dentro de nós. E ele devolveu para a humanidade. Por conta disso, Zeus o castigou e acorrentou ele nesse Monte Cáucaso, né, nessa pedra enorme, e ele estava totalmente acorrentado. Vocês vão ver que aqui do lado tem uma águia morta. Essa águia vinha todos os dias e comia o fígado dele, dá para ver aqui. Então, comia o fígado dele durante o dia, durante a noite o fígado se regenerava e no outro dia a águia vinha e comia de novo. Então, era uma tortura eterna que Zeus, que Zeus submeteu a Prometeu. Então, Hércules encontra Prometeu nessa situação. E Hércules liberta Prometeu, mata a águia. Vocês estão vendo que a águia está aqui no chão com uma flecha no peito. Então ele, águia não, ali, desculpe, um abutre aqui, não é uma águia. Aí ele mata o abutre e liberta, né? Quebra as correntes. Vocês estão vendo que Prometeu já não está mais acorrentado, quebra as correntes de Prometeu e eles livra esse irmão desse sofrimento. Agradecido por esse feito, Prometeu resolve ensinar para ele como chegar ao monte, ou como chegar ao Jardim das Hespérides. Aí ele vai dizer: olha, Hércules, não é possível para você, para nenhum mortal, entrar dentro do Jardim das Hespérides. Não é possível, não tem como. Você não é só por causa do dragão, não é só por causa das Hespérides, é porque se você tentar ultrapassar o limite entre céu e terra, você morre. Porque você não tem como sobreviver, seu corpo físico não sobrevive, vai sobreviver às energias do céu. Então você vai morrer. É bem pior do que estar no inferno. Não tem nenhuma preparação para que você chegue lá. Só um Deus pode entrar lá. Só um Deus, alguém que perdeu toda a humanidade, perdeu todo o seu lado sombra, todo o seu lado humano, é que pode entrar nesses espaços celestes. Mas você vai passar pelo Monte Atlas, você vai encontrar Atlas e você pode negociar com ele. Você pode conversar com Atlas e Atlas vai lá e pega para você. Eu também não posso, mas Atlas pode. Ele pode chegar lá e pegar para você os pomos de ouro. E Hércules faz isso, agradece a Prometeu, segue o caminho dele, encontra Atlas, né? Mais adiante, bem mais adiante. E Atlas está lá com o mundo dele nas costas, todo parrudo, né? Um gigante imenso.
E ele conta a história dele para Atlas, e Atlas disse: Ó, eu gostaria muito de ajudar. Eu gostaria muito de lhe ajudar. Todo mundo já conhece sua história. A gente está muito feliz, inclusive, com toda a sua vitória, com quanto, né, com a capacidade que você teve de vencer todos, ainda mais Cérbero. Mas eu não tenho como ajudar. Se eu soltar o mundo, destrói tudo, acaba tudo, né? Eu vou, né? A minha missão é essa, é proteger para que o mundo não se destrua. Eu não posso soltar, não posso jogar no chão. Então tem que estar aqui. Ele precisa estar suspenso nas minhas costas. E aí Hércules disse, não, tem problema, não, eu fico no seu lugar. Aí ele, mas você é humano, você não tem condição de segurar, de sustentar o mundo. Não, eu sustento, eu sustento. Pode ir lá que eu seguro para você. A Atlas diz, tá bom, se você está dizendo, a Atlas sai, pega o mundo, bota nas costas de Hércules, Hércules fica lá todo parrudo segurando, e a Atlas diz, tá bom, eu vou lá, vou rapidinho, para não causar problema, e trago para você os pomos de ouro. Aí ele vai lá, as filhas dele, né? As meninas são filhas dele, as Hespérides, ele vai, pede um cesto de pomos de ouro, dessas maçãs douradas, e traz para Hércules. Só que quando ele chega perto de Hércules, ele vê Hércules lá bem forte, segurando o mundo. Aí ele diz, ô Hércules, eu já segurei o mundo essa vida toda, desde que eu fui criado. Eu carrego o mundo nas costas. Estou bem cansado. Eu estou a fim de tirar umas férias. Eu acho que eu não vou pegar o mundo de volta, não. Eu vou deixar você aí. Você já provou que consegue carregar o mundo nas costas, que tem a força de um Deus, né? Você já provou isso, está muito claro. Eu vou te deixar aí, né? Eu vou deixar você aí, segurando o mundo. E eu vou tirar um tempo. Eu vou tirar um tempo, eu vou descansar um pouco. Mas você não precisa se preocupar. Eu vou lá, eu levo os pombos para Eristeu, eu vou falar bem de você, eu vou dizer para você, para ele, inclusive, que você agora tem a força de um Deus, tá? Pode substituir um Deus. E E você vai estar redimido, sua vida vai estar livre das suas, né, dos seus erros, do mal que você cometeu. Então, assim, você vai estar perdoado, está tudo limpo, você não tem mais que sofrer por causa disso. E aí Hércules olha para ele assim e diz: tá, tá, eu agradeço o que você está dizendo. Agora você não me disse isso antes, né? Você não me falou isso antes. Você disse que ia lá, ia pegar os pombos e ia trazer para mim. Então, eu não me preocupei muito com minha posição. Era só uma coisa temporária. Eu não me preocupei muito com a minha posição. Então, se você quer realmente que eu fique aqui mais tempo, tudo bem. Agora, você vai ter que me ajudar. Você vai segurar aqui para mim o mundo para que eu possa me ajeitar melhor, para que eu possa ver a posição mais correta, para que eu fique aqui mais tempo. Aí a Atlas, beleza, eu vou te ajudar. Aí a Atlas pegou de novo o mundo, botou nas costas para que Hércules encontrasse uma posição melhor. E aí Hércules pegou os pomos de ouro e agradeceu a Atlas e foi embora. Disse, não, fica aí com seu mundo nas costas que eu vou cumprir meu papel, que eu vou cumprir minha missão. E aí foi embora, levou os pombos de ouro para Eristeu. Eristeu ficou é, é, sem palavras, né? E aí teve que reconhecer a grandeza do primo, né? Teve que reconhecer que não tinha nada que ele fizesse que pudesse ser impossível para Hércules, que ele era muito determinado mesmo e ele era capaz de fazer alguma coisa. Reconheceu que nele existia um semideus, né? Que a parte de Deus nele era mais forte do que em qualquer outro homem. E disse: olha, volte, diga a Zeus que está tudo bem, que você resolveu e vá viver a sua vida. E ele, não, o que é que eu faço com os pomos de ouro?
Ele, não, eu não quero isso, porque é da deusa Hera, eu não quero briga com os deuses, eu não quero confusão. Mas você mandou pegar, sim, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa, devolva, entregue. Eu não vou voltar lá, não tenho como agora negociar com Atlas de novo, e eu não tenho como entrar lá no Jardim das Hespérides. Ah, mas faça alguma coisa. Então, Hércules foi lá para agradecer a Atenas por toda a ajuda que ela deu durante a jornada, né? Ela estava muito presente na vida dele durante os 12 trabalhos. Ele foi lá e fez uma oferenda a ela dos pomos de ouro, entregou no templo dela, e ela pegou, né, como a deusa que era, levou de volta, entregou a Hera, e Hera ficou muito agradecida e reconheceu, ela também reconhece aí que Hércules era realmente um semideus e percebe que Zeus tinha razão quando traz esse grande herói para o mundo, que o mundo realmente precisava de alguém da estirpe de Hércules e que ele tinha merecido o respeito e a admiração dela. Vocês ainda estão aí, gente? Vou esperar. Ainda estão aí, pessoal? Mary. Oi, Ó, vocês estão aí? Foi tu que travou aí, meu. E agora tá voltando. Ouviram? Ah, sim, porque eu Sim. vi que vocês travaram, então eu vi que caiu um pouquinho. E vocês ouviram toda a história ou faltou alguma parte? O Só o final, finalzinho, né? Finalzinho, quando você afirma que Hércules era um semideus. Isso, então Hera reconhece que ele era realmente um semideus, que Zeus acertou em criar esse filho, né, em ter esse filho e colocar no mundo, que o mundo precisava de alguém dessa estirpe. E Hércules, então, livre, volta para sua vida normal, né? Ele vai casar de novo, vai ter outras aventuras que a gente não vai trazer isso aqui agora, até o dia que ele se torna um deus, né? Mas é outra história que a gente pode contar um outro dia, um outro momento. Então, vamos agora Só abrir. no finalzinho aí. Então ele devolveu as maçãs para Hera, né? Ele devolveu as maçãs para Atena, Ai, para Atena. né? Ele ofereceu para Atena como agradecimento por a ajuda que ela deu durante toda a jornada, e Atena devolve para ela, leva de volta Ah, para o sim. jardim, que o jardim era de Hera. O que que são Ah, realmente, o que que representa essas Hespérides, ou esses frutos, esses pomos? Eles, na verdade, essas árvores, é como se fossem as árvores da vida. É aquela coisa lá do Jardim do Éden. Então, elas representam mesmo a essência da vida. Então, enquanto lá Cérbero era o guardião da morte, aí as Hespérides são as guardiãs da vida. Então, essas são a essência da vida, né? Essa vida nobre, essa vida divina, né? Que existe dentro de cada um de nós e que precisam ser bem protegidos, bem cuidados, né, para que não seja maculado. Então, nada humano pode tocar, pode chegar, pode invadir. Ok? Que mais? confesso que eu achei a história grande e eu quase me perco nela. Ah, desculpe, eu tirei descompartilhei, mas não era para tirar, não, o partilhamento. Desculpe aí, porque eu preciso. Você falou, aí eu me lembrei que eu não tinha dado ainda as explicações. A história é bastante grande, né? Eu já falei algumas coisas sobre isso, mas
aqui temos, né? Então, a história das Hespérides, ela significa esse reencontro com a nossa essência, que está representada nos pomos de ouro, a essência divina, né? Essa essência divina, como eu acabei de falar, que precisa ser, que é parte de Deus em nós, que é a parte de Deus em nós, que precisa ser bem protegida, protegida inclusive por uma tríade. Lembra que são três filhas, três Hespérides. Então, por uma tríade. Então, isso é a representação de que é uma proteção divina. A própria, eu não coloquei aí, mas assim, o próprio dragão, ele representa as forças da natureza, né? Ele está representando aí as forças da natureza, que também existem para proteger o divino em nós, para proteger a essência divina no mundo, né? Que é, de certa forma, invisível, né? Que é porque ela não pode ser tocada, então ela precisa estar nos lugares mais elevados e sem a percepção nua do homem, né? Então as forças da natureza, o céu, a água, as árvores, né? Todas as plantas, o ar. Então tudo isso, o sol, tudo isso existe para proteger essa essência divina que dá vida ao mundo, né? A vida que é que é real, né? Essa vida real que é invisível, mas que dá sentido ao mundo, né? Deixa eu ver se travou de novo. Mas deu para Tra- ouvir. Travou, Cirne? Não, né? Então, Travou um pouco, mas deu. Prometeu, assim, essa libertação de Prometeu, ele representa justamente a libertação da humanidade. Toda vez que você alcança os níveis mais, mais elevados dessa vida, toda vez que você sobe um degrau, que você se torna um pouco mais humano, ou seja, a humanidade no sentido de mais próximo da semelhança de Deus, aí você liberta um pouco a humanidade. Essa energia, né, essa luz que você emana, ela não fica só em você, ela vai chegar, né, vai alcançar todo o seu entorno, da mesma forma que você sai do inferno, se você consegue se libertar-se da sombra, se você consegue enfrentar a sua sombra, você também consegue salvar um inocente, você consegue trazer essa luz, você consegue levar essa luz até alguém que precisa. E Prometeu, a libertação de Prometeu é como se a gente estivesse libertando não só uma ou outra pessoa, mas a humanidade inteira. A humanidade inteira ela é beneficiada quando eu me torno uma pessoa melhor, né? Quando eu me torno uma pessoa mais justa, quando eu me torno uma pessoa mais sensível, quando eu me aproximo mais dos atributos de Deus, dos atributos celestes, eu estou beneficiando a humanidade inteira. E aí chega a Atlas, né? Atlas é essa negociação, né, com Atlas. Então é muito interessante porque a gente vê que Hércules, com todo o processo de crescimento dele, ele se torna mesmo como um deus, né? Ele consegue ocupar o lugar de um deus. Ele venceu provas que ninguém, nenhum humano conseguiria vencer. E ele se torna alguém capaz de ocupar o lugar de um Deus, de carregar o mundo das costas. Ele é um redentor do mundo, como Jesus. A gente fala de Jesus, então ele é um redentor do mundo. Ele consegue sustentar a humanidade, impedir que o mundo se destrua, né? E ele sente, né? Ele chega e Atlas diz: vamos ver se você é capaz. E ele sente essa possibilidade de estar no lugar de um Deus, de ser
ele sente tudo aquilo que ele fez, todo o valor dessas 12 provas, o valor dessa jornada, né, de mais de 8 anos. E isso é muito gratificante para ele. Mas esse não é o lugar dele. Então, ele devolve a quem é de direito. Ele não pode ficar ali. Isso é muito significativo, porque quantas vezes a gente se acha, né, bom demais, né, o tal, porque a gente fez uma coisinha de nada. A gente dá uma esmola. A gente levou alguém no hospital que estava doente e a gente já se acha a Madre Teresa de Calcutá. A gente já se sente, eu sou muito bom porque eu faço isso, porque eu ajudo as pessoas quando elas me pedem uma ajuda. Eu já me encho de orgulho por conta disso, né? Então, essa é aquela história que Jesus diz: eu preciso aprender a dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Não, eu sou apenas um ser mortal. Hércules sabia que não importava o quanto de poder ele tivesse desenvolvido, ele era apenas um ser mortal, ele não era um Deus. E mesmo que ele conseguisse estar no lugar de um Deus, ele não era um Deus. E aquela tarefa era dele, ele tinha que, o compromisso era de concluir os 12 trabalhos, ele tinha que concluir os 12 trabalhos, né? Então ele não tinha mais vaidade, Hércules não tinha mais vaidade, ele não tinha mais todo aquele orgulho do leão de Nemeia, né? Toda aquela vaidade, né? Trazendo as grandes potências lá do, dos vícios da Hidra de Lerna, ele não tinha mais nada disso. Ele tinha consciência, ele era um homem Travou. autoconsciente, mas não caiu, Tá não. enganchando. No celular. Não, não. Mas você está aí, Cirlei. É isso que eu estou dizendo aqui para as meninas, que estava aqui sem internet, mas estava aqui no computador e sem internet desligado o modem. Não entendi, mas deixa aí. Você caiu aí, Mary, viu? E voltou É, agora. caí. Uhum. A Ah, internet está instável aqui ainda, mas tá na rua toda Qual é isso. a Eu tua acho que internet? a minha internet é uma internet é, é, ela é geral, é a NET, mas é uma NET de Daniel. Só que o rapaz me disse que estão fazendo qualquer coisa aqui na rua, e aí as internets estão tudo assim, desde ontem. Depois imaginei. Eles estão, acho que a Coelba pediu para refazer alguns negócios aí dos fios, eu não sei o quê. Mas vocês ouviram até onde? viu? Vocês ouviram até onde? Eu ouvi só até onde Hércules disse que ele não tinha mais vaidade. Eu até Certo. anotei. Deixa eu ver aqui, porque parou o compartilhamento. E Você parou parou. no também sobre. Não estava em Atlas ainda, né? Naquela É, parte do Atlas. não, porque parou de gravar e eu preciso retomar. Tá, Na parte disso parou. que a gente devolveu o mundo, né? Ela Aí está parou ali. mostrando que está gravando. Hã? Tá Até gravando? está mostrando, não, gravando. Aí tá dizendo que tá gravando, não é isso? Uhum. Então eu vou só compartilhar de novo, porque interrompeu o compartilhamento aqui para vocês. Vocês não estão vendo, não, né? Eu que não vejo, Ana vê. Mas mexa no seu mouse aí que vai aparecer, porque fica numa barra de tarefa, assim. Não, você está vendo o Não, compartilhamento? tô Não. vendo sim. Não, é Agora isso que ela está sim. explicando a Cirlei, que ela não vê o nome Ah, sim. gravando, é que às vezes É, o o. compartilhamento agora que eu voltei. Isso. Entendeu? Então, assim, Hércules agora não tem mais orgulho, não tem mais vaidade, ele não se deixou mais é, é, levar pelos elogios, né, de Atlas. Então, ele, na verdade, enganou Atlas, por quê? Porque ele sabia
quem ele era, né? Ele diz, ó, eu sei, o Deus quer, e até o próprio Deus, né, faz uma pegadinha com ele, é um teste, é tipo um teste, vamos ver se você realmente é Hércules, aprendeu tudo ou ainda tem alguma coisa aí. Se não, porque ele não ia se deixar enganar, era um Deus, né? Não ia se deixar enganar por um humano. Então, ele entende que Hércules realmente cresceu, né? Quando Hércules, não, segure aqui que eu vou dar um jeitinho aqui nas costas, e aí devolve para ele o mundo, né? Então, é, é, Hércules, ele aceitou agora a sua condição, o seu lugar de humano. Eu sou um semideus, mas aqui nesse mundo eu sou humano. Então, não sou ainda um deus completo. Minhas tarefas são nesse mundo. E eu preciso estar atento àquilo de que o mundo precisa, né, ainda precisa de mim. E quando ele devolve os pomos de ouro, né, quando Atena devolve esses pomos de ouro, é assim, nossa essência é divina, ela não é desse mundo, ela precisa estar em um lugar divino. É por isso que eu digo sempre para as pessoas, é importante ter uma religião. É importante você ter um culto religioso. Por quê? Porque você precisa estar vivendo mesmo de forma fantástica, mas você precisa estar vivendo dentro desses dois mundos, para que você não se esqueça quem você é, né? As pessoas que tendem a esquecer, a congelar seus corações, né, a enegrecer suas almas, é porque elas não cultivam esse lado. Elas não cultivam seu lado luz, elas não cultivam sua luz. E a religião, ela nasce justamente com essa ideia, né, do religare, né, religar a sua vida a Deus. Então, cultivar a minha relação com meu lado luz, com meu lado imortal, com meu lado Deus, com minha essência divina, né? Por isso que eu preciso voltar para casa. Eu tenho que saber, minha essência, ela não atua neste mundo. Ela atua nas esferas mais elevadas. Então, quem atua nesse mundo é o meu ego, é a minha personalidade. Ela pode atuar no mundo, né? Essa sombra, ela pode atuar no mundo servindo a minha essência ou apenas servindo ao mundo, né? Então, se eu tenho essa consciência, eu vou estar recebendo as orientações da minha essência lá do alto, que está lá no alto, que está ligada a Deus, né? Eu vou estar sempre recebendo as orientações, por isso eu preciso estar sempre perguntando a Deus, sempre perguntando o que é que eu tenho que fazer e não achar que eu posso fazer tudo sozinha. Está sempre recebendo essas informações do alto, sempre recebendo essas informações de Deus para que eu possa agir no mundo de acordo com essa vontade. De acordo com a vontade de Deus. Mas a minha essência volta para casa. Ela precisa estar lá no céu. Ela precisa estar nas esferas mais elevadas. Alguma dúvida, gente? Alguma questão que ainda não ficou muito clara? Maria, eu não consegui concatenar a questão assim de Atlas e o mundo, ele carregava o mundo, eu não entendi muito bem isso aí. Não sei se nesse momento meu pensamento fugiu. Isso já veio lá da tua explicação, né? É, Atlas é um deus grego, né? Lembre que a Grécia trabalha com os deuses que Sim, são os sim, servidores de Deus, né? Então, assim, para entender o mundo, esses povos mais antigos ia colocar Deus em funções específicas, né? Então, para que o mundo fique flutuando, precisava que um Deus carregasse ele nas costas. Entendeu? Então, Atlas, que a gente até chama isso, né? A gente tem os Atlas, que são aqueles isso grandes é. mapas, né? Então, Atlas era o Deus que carregava o mundo nas costas, que permitia que o mundo ficasse flutuando, né? Assim como tem, né, o Hélio, que carrega o Sol, né? Que tem
como é o nome dela? Esqueci, que carrega a lua. Então, assim, tem sempre para esses povos mais antigos, eles começavam a dar para entender melhor, lembra? A gente só entende as coisas com adjetivos, com fragmentação, os mistérios do universo, eles traziam isso. Então, Atlas, ele era esse Deus que carregava o mundo nas costas. Quando Hércules vai subindo, imagine que ele tem que subir além das nuvens. Você vai ver nessa imagem aí que é tudo Uhum. no universo, né? No cosmos. Então ele vai subindo, ele vai encontrar Atlas carregando o mundo, significa que ele já saiu do mundo, né? Hércules já está fora do mundo. E ele é, vai pedir a Atlas, porque é um deus, para ajudar ele nessa tarefa. O que mais? Entendeu tudo, Eric? Eric? Ou eu acho que até o momento sim. Tá tudo claro, né, para você? Cirley? Vamos lá. Importante que a gente entenda essa relação com a nossa essência, porque a relação com a luz é muito mais difícil para nós, humanos, do que a relação com a sombra. A gente conhece muito mais nossa sombra do que a nossa luz. A gente tem muita intimidade com a nossa sombra, mas com a nossa luz a gente tem muita dificuldade. Então vamos ver se tem alguma coisa. Cirlei caiu, foi? Parece que isso caiu. Tá dando uns para, mas eu estava ouvindo. Agora, Hum, para mim e todos vocês. uhum. Engraçado, para não somente eu, para todos vocês. Mas aí, depois volta, tá indo e voltando, assim, aparecendo só a mensagem de E aí, que tá você estável. entendeu tudo? Tem alguma coisa que não ficou muito clara? Não é nem que não entendi, foi só sobre enganar, né? O engano de que foi uma forma de estratégia, né, Maria, de Hércules com Atlas Uhum. para ele se manter lá segurando e ele fazer a função dele, que era levar os pomos, não é isso? É, porque Esse ele engano. não, nós, o que é esse enganar, essa pegadinha? Porque Hum, ele não tinha como saber qual era a intenção de Atlas de verdade, né? Então, é lógico, a gente pode imaginar que Atlas, sendo um deus, ele estava realmente fazendo um teste, né? Estava testando Hércules. Mas ele hum. não tinha como saber isso. Então, Atlas foi tão convincente que ele disse que ele não ia dizer, não, eu não vou, e aí não ia adiantar nada, né? Eu não vou segurar o mundo, não, eu vou jogar esse mundo fora. Ele não ia fazer isso também, né? E todo mundo sabe que ele não ia jogar a jornada que ele fez, ele não ia destruir isso para de novo, né, contrariar Deus. Então ele diz: não, já que você também não foi justo, lembra que ele diz: você não me disse isso no início. Então você me enganou. Então, se você me enganou, eu também vou te enganar, né? Então tá certo, a troca tá certa. E Atlas entendeu que era o papel dele e que realmente, né, Hércules tinha crescido o bastante para aceitar a sua humanidade, para aceitar seu lugar no mundo. Então ele nem pôde entrar, todo isso ele não pôde entrar, porque ele não era um deus, então ele não pode entrar nas esferas celestes ainda. Então tudo certo? Ok. Então vamos lá. Essa
Vou trazer de novo aqui, antes de botar o exercício para vocês, que eu não vou botar o exercício para mim. Então, essa história que eu acabei de falar é aquilo que Jesus nos ensina, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. É importante sabermos qual é o nosso lugar no mundo. Não esquecer disso, sabermos qual é o nosso lugar, quem somos e qual é a nossa função, né? Então, os pomos de ouro, eu preciso entender onde é que ele está, né? Ah, eu sou muito boa. Não, ninguém é muito bom nesse mundo. A gente é bom, mas também é ruim. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai usar a ruindade como se fosse bondade, né? A gente vai dizer, eu bati porque mereceu. A gente vai dizer que isso é bom, né? Então, eu preciso saber que tem o que é o meu lado, né? Dentro de mim existe o bem e o mal, né? Existe energias boas e energias ruins. Existe o céu e o inferno dentro de mim. Tem um conto zen que é bem interessante, de um monge que foi procurar um discípulo, aliás, um monge não, um guerreiro, né? Um guerreiro mesmo, um samurai, uma pessoa bastante espiritualizada, inclusive, muito respeitado, né? Os samurais no Japão eram muito respeitados. E ele vai procurar esse mestre, né? Esse monge que era um mestre muito sábio, porque ele tinha uma dúvida sobre essa coisa de céu e inferno. Ele queria saber direito se ele tinha uma forma mais clara para explicar o que era isso de céu e inferno. E o monge olha para ele, era um homem de silêncio, de meditação, e resolve que vai ensinar isso na prática para ele, né? Dentro dele, ele diz, deixa ele é um homem que sabe tanta coisa, então vou ensinar isso na prática. Aí ele diz assim, olha, não me incomode com essa bobagem não, porque não posso acreditar que o senhor vem aqui, um homem com grande sabedoria, que já lutou tantas guerras, que já tirou tantas vidas, inclusive, e salvou tantas outras vidas, um homem tão respeitado, né, com tanta força espiritual que tem, isso é uma estupidez. É uma estupidez. Eu fico irritado com isso. Parece que o senhor é uma propaganda enganosa, né? É falso. Isso tudo que dizem que o senhor fez não é real. Isso é uma estupidez, é de uma ignorância irritante. O homem ficou tão irritado com aquilo com essa resposta tão agressiva que ele pegou. Disse, como é que o senhor fala assim comigo? E pegou a espada. Quando ele tirou a espada da bainha, aí o monge disse para ele: Tá vendo? Esse é o inferno. Abriu-se as portas do inferno. Aí ele olhou assim para ele, caiu de joelhos, botou a espada na bainha de novo e disse: Me perdoe, humildemente, né? Ele pediu perdão de joelhos, com a cabeça baixa. Aí o monge disse para ele: Abriu-se as portas do céu. E ele entendeu que o céu e o inferno estão dentro de nós. É só preciso entender quando é que eu estou usando um e quando eu estou usando o outro. Né? Quando é que eu estou usando a luz e quando é que eu estou usando a sombra. E para isso, precisa vigilância. Precisa estar atento, precisa estar de olhos abertos, sempre conectado com as coisas do alto, como diz Paulo, olhando sempre, buscando sempre as coisas do alto. Esse é o nosso desafio. Ok? Vou tirar. Eu quero que vocês, porque eu não quero compartilhar mais agora. Então, eu quero que vocês anotem essas duas perguntas do exercício.
porque como está caindo muito, eu não quero perder tempo mais com o compartilhamento. Conseguem anotar? Quais virtudes reconheço hoje em mim e como posso potencializá-las na minha vida? É a outra face do que vocês fizeram ontem, né? Então, quais as virtudes que reconheço em mim e como posso potenciá-las na minha vida? Copiaram, gente? Tcham, tcham. Pra gente não. Mas vai responder agora não, né? Não, é só para copiar. É só para que eu garanta que não preciso mais ficar me preocupando com a internet. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver onde é. Nós vamos fazer nossa vivência, nossa dinâmica no instante. Nós vamos entender melhor isso aí. Vamos lá. Ok. Antes da gente subir o monte, nossa vivência hoje vai ser, nossa dinâmica hoje vai ser subir no monte, né? Nós estamos buscando as coisas mais elevadas, as coisas do céu. Eu queria que vocês me falassem um pouco da sensação que vocês têm dentro da sua vida, da sua essência, né? Dessa essência divina. Quando é que você consegue sentir essa essência divina? Então, pense um pouquinho, quando é que sua essência divina, ela se manifesta? Quando é que você sente essa conexão com sua essência divina? Já que todo mundo já sabe que é uma parte divina, uma parte humana, né? A gente também sabe que usa muito mais o, o físico, o material, que a gente chama de humano, né? Do que o divino. Mas vamos tentar olhar para ela agora, antes mesmo da gente fazer a dinâmica. Quando é que eu consigo perceber a minha essência divina? Pode abrir os microfones, eu quero que todo mundo fale sobre isso. Eu tenho maior dificuldade de reconhecer a minha essência divina. Certo. Mas, e sentir, eu não sei, talvez mais quando eu estou em contato com, praticando alguma caridade no sentido de ajudar o próximo, de ver alguém se sentir bem, eu sinto mais perto de Deus, ou quando eu estou mais na natureza, mas eu só, como eu falei, eu só sei que tem, mas é difícil eu sentir, Uhum. mais nesses momentos. O que mais? Abram os microfones para falar. Eu sinto também
Eu sinto eh, agora muito mais que antes. Antes eu achava que sentia, achava. E aí achava que era a essência, e que na verdade era trocando, era a vaidade, né? Hum, Era o orgulho e a vaidade. E hoje eu sinto também na natureza, sinto também, como a Ana falou, nos momentos de caridade, mas eu sinto também, Mel, eu sozinha em casa, eu sinto uma conexão mais, como se fosse dentro de mim, que antes eu não tinha. Eu não tinha esse momento comigo, né, de me sentir bem, de estar comigo, de, de, de não ser essa pessoa boa, entre aspas, como eu achava que era, mas normal. Me sinto como uma pessoa normal, porque antes eu não achava que eu era uma pessoa normal, eu era boazinha mesmo, né? Então hoje eu já me sinto uma pessoa normal e gosto dessa pessoa quando está sozinha, que sou eu comigo mesma. Então, eu sinto que é minha essência. uhum. Ivonete, Eric, Bom, é, eu sinto essa energia, essa força, essa diferença, em várias situações, principalmente com tudo que é da natureza. A olhar o mar, é, o sol, a lua, assim, eu não vou aqui estar nomeando. Eu olho para o céu também, eu sinto essa ligação. Sinto na minha casa, dentro, olhando para as plantas, tudo que tem a ver com a natureza, com Kira, quando eu estou olhando para ela, agradecendo por ela me fazer companhia. É, eu sinto muito encontrando as pessoas, conversando, ouvindo a fala delas. São em várias situações que eu sinto assim, eu não sei se isso é isso que Maria tá pedindo, mas eu sinto assim que é um sentimento diferente, eu fico emocionada, às vezes eu até choro sem eu perceber, entendeu? É como se tivesse me trazendo assim um momento de experiência única, de uma força maior, um contato maior. hum, Quando eu lembro das pessoas que me acolhem, a gratidão naqueles momentos, eu sinto muito também isso. Os momentos que a gente está aqui, tem momentos que uma fala me chama mais forte. Eu não sei se é isso, se isso faz parte do que Maria está falando. Eric, Eu não sei, porque as relações que foram postas aí me parecem as relações de contemplação. Eu não sou muito de contemplar as coisas. Então, eu vejo, mas para mim, assim, não. É bonito, é interessante, mas não é algo que eu me conecte. hum. E o que é que conecta você? E eu não sei, Mary. Ah, realmente estou tentando pensar aqui. Quando é que você se sente bem? Eu também não sei, Mary. Agora, é assim, tem coisas que eu gosto de fazer que me fazem relaxar ou mergulhar em algum tipo de emoção, mas não sei se é realmente se sentir bem, mas que me tocam, digamos assim. Que tipo de coisa? Geralmente ouvir músicas. Uhum.
Que tipo de música você gosta de ouvir? MPB. Qualquer MPB? Geralmente é porque eu observo a letra, aí eu fico associando a letra a momentos. Aí, Certo. Então, que tipo de letras assim você mais gosta? não sei, talvez uma mais melancólica, não sei exatamente. Que lhe lembra do passado? Ou que lhe coloca. Talvez me lembre do passado, ou possa associar uma situação real, ou algo assim, não sei. Uhum. Está mais ligada à vida, que lembra da Uhum, sua vida. uhum, acho que sim, mas assim, também não sei se isso representa alguma conexão. Né? Então, o Evangelho nos lembra disso, né? Que a vigilância, quer dizer, você vai vigiar o quê? Você vai vigiar a sua essência divina. Lembra? Uhum, Toda a proteção lá do Jardim das Hespérides, essa proteção, esse cuidado é para vigiar, para que a essência divina não seja maculada. E não pode. O que acontece comigo é minha essência divina, ela pode ficar sufocada como uma cebola, totalmente envolta em cascas de cebola. Mas ela não pode ser tocada. Isso é intangível. A parte de Deus em mim é intangível, não pode ser tocada. A pior pessoa deste mundo ainda tem sua essência divina lá, só está congelada. Está congelada, não tem mais, não tem vida, mas tem a essência. No dia que ela resolvesse olhar para um raiozinho de sol, o gelo se derrete todo. Por isso que as pessoas dizem, você pode se arrepender de qualquer mal que você fez. Se você se arrepender de verdade, na hora da morte, você pode se salvar. Na hora, na horinha, no último minuto da sua vida, se você lembrar, diz, meu Deus, me perdoe, olha o que eu fiz da minha vida, você pode ter chance, né? Sempre tem. Porque está lá, você lembra da sua essência, lembra de quem você é, porque isso está lá dentro de você. Não pode ser tocado, não pode ser maculado. Então, você vai construindo defesas, proteções. Ironicamente, essas defesas equivocadas que a gente cria são para defender nós mesmos. A gente pensa que está se defendendo do mundo, mas estamos defendendo a nossa essência divina. Né? A gente está defendendo a nossa essência divina. Só que, como a gente está defendendo a nossa essência divina, a gente está se distanciando dela. Né? A gente está se distanciando dessa. Elas são os equívocos da nossa vida. Então, na verdade, eu não preciso me proteger a minha essência divina. Eu preciso manifestá-la ao mundo. Mas isso vai fazer com que eu vá de encontro ao mundo. E aí eu faço essa proteção, eu quero estar igual ao mundo para que o mundo não me atinja. Né? Eu não quero criar problema porque eu não quero inimigos. Eu não quero falar isso para a pessoa porque eu não quero que ela fique com raiva de mim. Entendeu? Então, assim, eu quero ser igual ao mundo para que o mundo não me atinja. Eu não quero ir de encontro ao mundo, que é o que Jesus fez. Ele foi na contramão da história, ele confrontou o mundo, não se conformou com o mundo. Né? Ele tentou mostrar que havia um outro lado, a outra face, né? Que tinha outro jeito de ser. Então, é no dia a dia que a nossa essência ela vai se manifestar. E aí a nossa vigilância, né? Ela está nesses pontos específicos. Então, eu digo assim, quando eu faço alguma coisa por alguém, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu estou na natureza, o que eu preciso perceber é qual é o meu sentimento naquele momento. Porque aí eu guardo isso. Se eu tiver consciência do sentimento, eu não estou falando da emoção, não é chorar, não, é um sentimento, que é a coisa mais rara que existe no mundo. Existem, inclusive, pensadores que dizem que nós nunca sentimos na vida, porque no dia que a gente sentir, a gente se torna Deus.
Então, eu tenho que estar olhando o sentimento, ou então esse reflexo do sentir que aparece em mim, né? Esse reflexo do sentir. Porque eu digo assim, eu me senti emocionada, isso pode ser do ego. Eu senti uma coisa, uma alegria, porque eu estava dando aqueles presentes ou aquelas comidas naquela hora, isso pode ser do ego, porque é vaidade. Pode ser a vaidade, pode ser o orgulho, entendeu? Pode ser tudo isso do ego. Mas lá dentro, se eu me conectar com a minha essência, eu vou ter um sentimento que é extremamente positivo. Quando eu olho, quando eu dou algo para alguém, né? E eu sinto a alegria por dar, não importa o que aconteceu, não é porque alguém ficou feliz, não é porque alguém agradeceu, não é porque alguém estava precisando, eu sinto a alegria de poder compartilhar aquilo. Isso é genuíno, isso é verdadeiro. E aí eu fico com isso, né? Não é porque alguém me ajudou e eu sou grata porque alguém me ajudou. Isso é do ego, isso é troca, né? Mas eu fico feliz porque eu vejo que alguém é capaz de fazer o bem. Eu apenas assisto, eu não estou dentro disso, não importa se é a mim ou é alguém. Não importa se a pessoa está ajudando a mim ou está ajudando o outro. Eu fico feliz porque essa pessoa é capaz de fazer isso. Entendeu? Então, isso me traz uma alegria genuína. Quando eu ouço que alguém fez o bem, que alguém foi capaz de se sacrificar para que outras pessoas tivessem oportunidade, né? Por exemplo, eu fico muito feliz, eu sei que isso é a minha essência. Eu fico muito feliz quando eu sei que Bill Gates salvou uma comunidade inteira na África, doando o que ele tinha. Ele tinha 50 milhões de dólares para doar, para salvar essa comunidade inteira de crianças que morriam todos os dias com desinteria. Ele passou 4 anos ou 5 anos, eu não me lembro direito, fazendo pesquisa para encontrar uma solução para esse problema. Isso me dá muita alegria, porque eu sei que alguém pode usar o recurso material, que é um recurso material que tem, para fazer um bem de verdade. Né? E não é o dinheiro que eu vou repor, que eu vou botar, que eu vou agora deduzir no imposto de renda. Ele não pode fazer isso porque é outro país. Ele não pode fazer isso. Ele fez uma doação para um outro país. Ele não tem como receber nota fiscal disso. Então, assim, ele simplesmente deu livremente aquilo que ele tinha. Né? Então, isso me dá muita alegria, que eu saber, porque eu me sinto parte disso. Né? Olha aonde o ser humano pode chegar, olha como o ser humano pode ser realmente bom, olha como os recursos materiais podem ser bem utilizados. Não é para que eu vá tirar férias nas Bahamas, ou compre um carro da última geração, ou faça uma casa com piscina e encha de água mineral para eu tomar banho. Não, eu posso fazer o bem, eu posso realmente fazer o bem na humanidade. Coisas reais. Porque o que vai ficar, as crianças vão morrer, claro, todo mundo morre um dia. Mas é o gesto em si que fica. Essa é a lição verdadeira, não é o fato de ter construído um aparato que impede que as crianças continuem morrendo de dor de barriga. É a ação do bem que foi praticada, que isso é um exemplo que fica para o mundo inteiro. Então, assim, quando eu consigo sentir isso, eu estou me conectando com a minha essência. Né? Quando eu chego na natureza e eu me sinto em paz, quando eu sento na beira de um rio, que eu olho e eu tenho a sensação de paz. E aí é muito interessante, porque se eu tenho essas sensações de paz, de alegria, né, de amor verdadeiro, de gratidão, isso são gotas de luz. Isso apaga a escuridão. E se eu me conecto realmente com isso, quando eu volto de lá, porque eu estou no mundo, né? Então esse é só um instante que eu saio do mundo, é essa coisa de
segurar na mão por uns instantes os pombos de ouro e depois botar de novo lá, esses pomos voltam, né? Então, quando eu sinto isso, que eu volto para o mundo, eu sou outra pessoa. Os meus vícios não são mais os mesmos. Eu não sou mais capaz de fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Porque eu fui tocado por Deus. Eu fui tocado. Se eu for tocado pela luz, isso é científico. Toda vez que eu sou tocado por a luz, ela me transforma. Ela me transforma. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Então, toda vez que eu sinto um instante de paz, quando eu volto, se eu me conecto com essa paz, quando eu volto, essa paz está em mim. Essa paz está em mim. Eu não consigo mais entrar numa relação de guerra. Eu não consigo mais ser agressivo. Entendeu? Eu não consigo mais. A agressividade está em mim, mas eu tenho agora uma força que é maior do que ela. O que acontece conosco é que a gente, como a Ana falou perfeitamente, né? Eu vejo isso, mas eu não sinto isso. Eu estou lá, eu vejo essas situações, mas eu não consigo sentir, não consigo me conectar de fato com isso. Aí eu volto e eu esqueço. Porque se eu não estou conectada, se não criei essa ligação, eu esqueço, né? E aí eu volto e faço tudo errado de novo, faço todas as besteiras, porque eu só vi, mas não me conectei. Então, o exercício que precisamos fazer daqui para frente é começar a se conectar com as coisas do alto, se conectar com as coisas do céu, né? Não se confundir com as coisas da terra, não se confundir com as coisas do mundo, porque a gente tem muita facilidade de se confundir com as coisas do mundo, né? As pessoas às vezes reclamam muito comigo porque eu sempre, né, não tenho recursos financeiros, não é essa a minha função nesse mundo, ter recursos financeiros, meu recurso, os recursos que eu tenho são recursos espirituais, né? E aí eu vou e falo com as pessoas para me ajudarem quando eu quero ajudar nas questões financeiras. E aí eu digo para as pessoas, olha, eu preciso da sua ajuda para que a gente possa dar cestas básicas ou ajudar alguém que está precisando por uma questão de saúde ou por outras questões qualquer. Eu sempre fiz isso na minha vida. Mas algumas pessoas, elas querem o quê? Mas eu quero que tire foto, né? Eu quero fotografias, eu quero ir lá para ver, né? Eu quero postar no Instagram que eu estou fazendo isso, que eu estou dando isso, postar não sei o quê, entendeu? E aí eu digo, não, isso nós não vamos fazer. Porque aí não tem mais o sentimento do dar. Lembra qual é a história do dar? Dou com a mão direita para a esquerda não saber, entendeu? Então, se você vai comigo, por exemplo, muita gente vai comigo na festa, porque é uma festa de Natal. A gente vai fazer a festinha das crianças, né? Muita gente quer ir, vai. Tudo bem, a gente vai fazer. Mas você não vai botar essas fotos no Instagram. Você não vai lá para se dizer, olha como eu estou, sou boazinha, cuidando, né? Ajudando, cuidando dessas crianças. Você não vai fazer isso. Porque você vai expor uma coisa que você está colocando como diferente. Eu estou ajudando as pessoas porque elas são parte de mim, elas são iguais a mim, elas só estão numa condição diferente da minha neste momento. E eu quero compartilhar com elas um pouco daquilo que o meu corpo sente necessidade, que é essa alegria do Natal, né? Então, eu estou compartilhando com os meus irmãos que são iguais a mim algo que é meu, né? Que eu gosto, que eu acredito, porque eu tenho comida na minha casa, eu celebro o Natal, então, para aquelas pessoas poderem ter um pouco dessa alegria comigo. Mas eu não é para me exibir, não é para mostrar que eu sou boazinha, né? Porque não tem essa bondade toda na gente. A gente tem momentos bons, mas também tem momentos ruins, né? Mas eu cultivo isso e o sentimento é muito bom. Cada vez que eu consigo fazer o bem,
isso me traz muita alegria e essa alegria permanece, me torna uma pessoa melhor. Eu me torno uma pessoa muito menos intolerante, muito menos. Mas quando eu faço isso por vaidade, para me exibir, para mostrar que eu sou, eu já perdi a conexão com a essência. Eu não estou mais conectado com a essência. Né? Então, por que, que eu não permito? E nos meus trabalhos eu não permito isso, nos meus projetos, que as pessoas mudem essa história. Por quê? Porque faz mal para elas. Porque elas que perdem, elas podiam estar lá, né, se conectando com sua essência, de verdade, tendo essa possibilidade, e aí elas perdem isso. Né? Ainda bem que muita gente já entendeu essa ideia e começam a trilhar esse caminho de uma forma diferente. Então, é isso que a gente precisa fazer. Eu preciso dar sem expectativa, eu preciso estar sem expectativa, porque eu vou olhar o pôr do sol e eu adjetivo o pôr do sol, né? Eu começo a olhar, e aí, como o Cirle dizia lá no caminho de Santiago, mas parece que vai chover. Poxa, porque você não olha só o sol, tá? Tem que querer adivinhar o que é que vai acontecer depois disso. Apenas aceite o sol. Agradeça, de que bom que o sol tá brilhando nesse momento depois de um processo de muita chuva e ventania, mas parece que vai chover. Entendeu? Que você se desconecta totalmente da essência porque você não está só ali. Você já vai querendo é, é, controlar a situação, estar no controle das situações. Quando você está na natureza, apenas olhe, aceite a natureza, sinta o vento, sinta o ar e não pense sobre isso, porque aí é que está o problema. O nosso pensamento é que distorce tudo. Eu acho que, e se, né? O que é aquilo? Por que aquela pedra é desse jeito? Né? Será que correu um bicho ali? Entendeu? A gente, na nossa mente, ela é um barulho danado. Nossa mente é extremamente tagarela. Acho que não tem nada mais fofoqueiro do que a mente. Porque o tempo todo está falando, 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 falando. O Então, eu Melry, preciso. o Melry tem a ver com o estado de presença, né? Isso é o estado de presença, não tem a ver. É o estado de presença, que Uhum, é extremamente difícil, porque você está o tempo todo na mente. Né? E a presença é no coração. Né? uhum. O sentimento é aqui, né? No seu centro, que a gente chama de coração. A mente não, a mente ela não tem, ela nunca está presente, porque ela não tem essa capacidade de criar, ela só reproduz. Então, tudo que tem na minha mente é o que eu ouvi, o que eu acho, o que eu e ontem, e será, o que eu penso é sempre o futuro, né? O que eu lembro é o passado, eu nunca estou aqui no presente. Então, no presente, eu sinto. Quando eu tenho uma experiência real, é geralmente quando eu chego num lugar que eu não entendo nada. Eu tenho uma experiência real. Diante do absurdo, do totalmente desconhecido, eu tenho uma experiência real. Eu chego lá e eu tomo um choque, eu não sei dizer nada, eu fico paralisada diante daquilo. E se eu conseguir ficar, não querer fugir, geralmente o que a gente faz é fugir, eu não entendo isso não, eu vou embora. Não é assim? A gente olha uma coisa que eu nunca vi, que eu não. Não entendo nada disso, não, eu vou embora. Eu não fico lá para sentir a coisa. Né? Eu não fico. Às vezes eu ouço alguma coisa, ouço uma música e a letra dela é completamente estranha para mim, geralmente quando é feita por um artista de verdade, né? Então, não totalmente estranho. Ao invés de sentir aquilo, ou eu desisto de ouvir a música, eu digo, vixe, que música chata, né? Me incomodo logo. Ou então eu vou tentar explicar, mas por que está dizendo isso? Para que está falando essas coisas? E aí eu não fico na conexão. Né? Eu não deixo que o mundo fale comigo. Eu quero o tempo todo explicação para tudo. Então a gente vai mudar a nossa relação com a nossa essência
No momento em que a gente conseguir fazer, lembra lá do silêncio, silenciar, fazer silêncio, né? Mas silêncio principalmente na nossa mente, calar o ruído mental que é muito grande. Nosso ruído mental é absurdo. Respirar, toda vez que eu tiver, por quê? Porque respiro e fico quieta. Sentir, deixar que aquilo esteja em mim. E Jung falava, Jung não, Eckhart Tolle, ele tem um exercício, ele diz que a gente só precisa de 47 segundos. 47 segundos para se conectar com a essência. Só 47 segundos. Você fica totalmente parado, só observando o seu corpo de olhos fechados. Observe o seu corpo, observe a energia que circula no seu corpo, observe a respiração, sinta essa respiração no seu corpo, expanda, porque aí você vai observar de olhos fechados tudo ao seu redor. Você vai olhar o pôr do sol, vai olhar a terra, vai olhar as árvores de olhos fechados, vai sentir toda essa presença ao seu redor. Se você conseguir fazer isso por 47 segundos, você vai abrir os olhos e você vai ver Deus, ele diz. Você vê Deus, você vê a luz. A gente tem até essa experiência retratada, porque é uma experiência também de Jung, naquele filme, A Profecia Celestina. Tem lá essa experiência que a moça pede para o rapaz fazer durante esses 47 segundos. Então, é importante que você possa sentir as coisas. Então, antes de entrar em qualquer espaço natural, sagrado, experimente esvaziar sua mente, fechar os olhos, respirar fundo e deixar que seu corpo, que é físico, se conecte, porque essa conexão é através da alma, se conecte por onde você está. Seja na igreja, quando você for na igreja, num templo, no espaço da natureza, em qualquer lugar. Lembre que é no dia a dia. Você experimente fazer isso. Chego no meu trabalho, tem uma experiência interessante de um escritor, Steve Pressfield. Ele faz uma coisa, ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz: quando eu vou escrever, antes de sentar na minha escrivania para escrever um livro, para escrever meu livro, eu limpo tudo, né? Eu limpo tudo, organizo tudo, eu varro até o tapete da porta para que as musas inspiradoras não sujem suas vestes quando entrar. E é muito, muito bonito pensar dessa forma. Então, assim, eu preciso me conectar com esse espaço que é transcendente. Eu preciso me conectar com algo que está maior do que eu. Então, eu preciso preparar o ambiente para que eles se sintam à vontade. É um pouco como meu pai me dizia, minha mãe, aliás, me dizia assim: para ir para a missa, comungar, você precisa limpar o seu coração, porque Deus não gosta de ambiente sujo. Então você precisava limpar o coração antes para receber Jesus, porque Deus não vai entrar em ambiente sujo. Meu pai que dizia que quem gosta de sujeira é o diabo. Ele dizia que o diabo era que gostava de sujeira. Então, entendeu que a gente precisa, a gente tem várias formas de estar em contato com nossa essência e manter esse contato na nossa vida. Porque quando a gente retém essa experiência, a gente reproduz ela na nossa vida, né? Como aí você falou, essa coisa de reter a experiência, e como se ela só existisse, fosse real, se ela permanecesse. Mas assim, eu não sei, ficou parecendo assim, que se você não. Eu senti paz, uma situação me trouxe paz. E depois eu volto a ficar enraivada e tudo de novo, eu não aprendi nada, Não eu não vivi aprendeu nada. isso. Exatamente. Exatamente isso.
Não Mas eu não aprendi. me conectei naquele momento, de Não, certa forma. não. É Só isso. viu, só viu a paz, mas não se conectou com a paz. Eu Entendeu? senti a paz, assim, eu lhe digo porque eu acho que só uma vez na minha vida, acho que eu nunca esqueci. Eu tive um sentimento de paz, mas faz muito tempo, que até hoje ficou marcado. Do nada. Eu estava Uhum. assim, aí de repente eu senti uma paz. Aí eu, vai, por que eu estou sentindo essa paz? Aí nada me ofendia. Tudo que falava, isso é uma coisa boa. Meu Deus, que coisa boa. Eu senti isso, né? Aí às vezes assim, eu sei. O que é que eu preciso fazer para sentir paz? Isso. Mas eu sei, mas eu não sinto. Eu faço meditação, eu sei assim, é como se fosse uma obrigação de Isso. caminho para você ser uma pessoa melhor. Quais são os meus compromissos aqui? Mas eu queria sentir, assim, eu não sei se eu exijo demais, às vezes eu até falo, eu quero ter esse sentimento, eu estou fazendo uma coisa boa, mas eu queria sentir meu coração se encher de emoção, assim, daquela coisa minha mesmo, interna, sem precisar dizer a ninguém, sem precisar publicar, eu não sou muito de me expor também, nem de estar falando coisas, mas eu queria só sentir dentro de mim, sentir aquela paz, sentir aquela alegria, assim, ao ver um filme, ao ver alguém fazer uma caridade, alguma coisa bonita, grande, eu fico encantada também. Agora, o que eu faço, eu acho que me faz bem, mas não é o suficiente, sabe? É algo que ainda assim, parece que tá meio encapsulado mesmo, a minha essência. E, É. meu Deus, eu quero desabrochar isso, sabe? Limpar. Eu É. vivo nessa busca. Porque você desenvolveu muito o seu ego. E aí o que que acontece? Você julga o tempo todo. Então o julgamento ele afasta o sentimento, né? Porque o julgamento é a força maior que a mente tem. A maior força que a mente tem é julgar. Então quando ela julga, ela fragmenta. Imagine que toda essência, ela é una, ela é o todo, né? Ela é como você está reencontrando Deus. Então, ela é o todo. Quando você julga, você fragmenta, você divide. Quando você sente a paz que você sentiu, você lembra, você me diz, né? Eu lembro disso, né? Eu lembro disso. Então, você lembra dessa paz que você sentiu. Aí você diz assim: por que que eu estou sentindo essa paz? Entendeu? Que você já julgou a paz. Aí você se afastou dela. Ela está aí. Nunca se afastou. Tudo aquilo que a gente quer nos deseja muito mais ainda. Tudo. Tudo aquilo que eu desejo me deseja mais ainda. Tudo aquilo que eu busco está correndo atrás de mim. Mas eu estou correndo na frente. Eu não estou esperando, eu não parei para esperar. Entendeu? Não me alcançou ainda porque eu não parei para esperar. Então, eu preciso parar e esperar, deixar que chegue a mim. Porque isso que eu quero está me buscando. Está me buscando. E aí você julga o tempo todo, né? O por que que eu estou sentindo isso, para que que eu estou sentindo. Aí, como você disse, eu digo, eu preciso, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer meditação, eu tenho que fazer isso, né? Só que a meditação, ela é um instrumento espiritual, é praticamente uma religião. A meditação na Índia, ela foi criada como uma religião, é uma religião, né? A forma de orar das pessoas é a meditação, né? Então, um yogi é praticamente um santo, um homem santo, né? Então, no Ocidente, nós usamos essas ferramentas de forma equivocada, como se fosse assim, a minha obrigação fazer isso. É a mesma coisa das ferramentas que a gente usa. A gente reza, o que que a gente diz que está rezando? Um monte de coisas prontas, né? A gente usa um monte de oração pronta porque a gente não sabe criar nossa própria oração, a gente não sabe orar. A gente vai e começa a falar coisa, a gente pega, tem livros de oração, eu leio esse livro de oração, eu pego a Bíblia, eu não sei deixar que a Bíblia fale comigo. Eu só leio a Bíblia e eu espero que ela resolva meus problemas. O fato de eu ter lido já é, pronto, eu leio todo dia, ela resolve meus problemas. Então, entendeu que eu não vivo dentro do meu sentimento, eu não vivo dentro do meu centro, eu vivo na minha cabeça.
Então, eu preciso mudar isso, é o que a gente falou. Eu preciso que a minha essência, a minha luz guie a minha sombra. Porque senão eu vou viver o tempo todo em função da sombra. E ela não vai, por mais que eu saiba dentro da sombra o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Vai ser tudo superficial. Porque para entrar na essência, eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que me aprofundar, né? Eu não posso estar nessa superficialidade. Não, não tenho que orar. Eu sou a própria oração. Eu sou a oração, né? Eu A não questão tenho que é, amar, eu tenho que ser o amor, porque essa é a minha essência. Hã? aí assim, é um trabalho que exige muito, porque é Isso, sentir, não é saber. exatamente. Não é saber, é sentir, né? E aí, quando eu quero, como é que eu vou sentir? Eu não preciso fazer esforço nenhum para sentir. Eu só preciso parar de lutar contra mim mesma. Eu tenho que deixar acontecer, né? Por isso que a meditação provoca isso. A meditação, quando você senta, quando você fecha os olhos e você simplesmente para, não dá ouvidos à sua mente, né? Vai passando uma coisa, o que é que eu estou fazendo aqui? Deixa isso passar. Por que que eu deixo isso passar? Não dê importância, não dê ousadia, diga, não dê ousadia à sua mente. Deixe que os pensamentos venham como nuvem e vá embora. Aí vem outro, deixa ir embora. Mas se eu digo, se eu venho um pensamento aqui, por que que eu estou parada? Eu digo, é mesmo, né? Para que que eu estou parada? Vixe, minha mão já está ficando dormente. Aí eu já perdi toda a conexão com o meu sentimento, né? A mente é isso, a mente é tagarela, mas ela só vai influenciar você se você der ouvidos para ela. Então, quando eu paro, eu preciso parar. Nada disso é importante, nada disso é importante. Quando eu comecei a meditar, eu aprendi esse mantra que é até do curso em Milagres, que fala: isso não significa nada, isso não significa nada. Então começava, tudo não significa nada, isso não significa nada. Tem um bichinho me picando aqui, isso não significa nada. Porque você vai começar a tirar o valor das coisas externas e se conectar com o interno. E aí você sente a expansão, porque você simplesmente para de sentir o corpo. Você pode meditar dentro da maior, no meio do carnaval. Você pode sentar no meio do carnaval e você medita, porque você para de sentir o corpo, né? Os apelos sonoros, visuais, né? Sensoriais, nada disso lhe incomoda mais. Quando você consegue chegar a esse ponto. Mas você precisa ter a determinação: eu quero estar esse momento com Deus, né? Isso você pode fazer no Ocidente, é muito mais prático se você senta, por exemplo, no, em qualquer lugar e para olhar o sol, só para olhar o pôr do sol, né? É uma chuva de emoções, de sentimentos que aparece dentro de você. Uma chuva de sentimentos. Você simplesmente precisa estar ali e permanecer ali. E quando você volta, não tem como ser diferente, não tem como você ser a mesma pessoa que era. Não tem como. Você Aí é que volta, eu acho que eu não entendo, porque a gente sente, às vezes acontece de você é, sentir isso. mas você Por traz que para a quando mente, falta? entendeu? Não, não sei se traz para mente. Digamos que tenha, sento ali na beira do mar, não tem nada, só eu e o mar, e vendo aquelas ondas. Mas o mais difícil é não deixar que outros pensamentos venham, né? Exatamente. Porque É, você tá ali e daqui a pouco, tô aqui, tô fazendo não sei o quê, não posso demorar, não sei o que. Aí, assim, nesse momento eu sei que não tem esse encontro, né? é, Mas digamos que uma frestinha de momento teve. é. Mas, Aí segurar, a questão é, tem sempre, isso aparece, porque Deus está o tempo todo tentando se comunicar com a gente. O tempo todo a nossa essência está gritando, né? Isso é até bíblico, né? Jesus diz, eu não sei se é em Jesus ou é Paulo, eu sei que tem um texto que é bem interessante, que ele diz assim: a natureza inteira geme como uma mulher como alguém de parto, querendo nascer na sua vida, né? Para que essa essência nasça. Então, assim, há uma necessidade enorme da nossa essência divina
transbordar nesse mundo, porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que a gente está aqui. A gente tem necessidade disso. A gente pega, encolhe, a gente se encolhe, a gente não acredita nisso, né? Eu me lembro que eu sofria muito porque eu dizia, mãe, eu vi. Quando eu era criança, eu tinha muitas visões. Acordada mesmo, eu tinha visões. E eu dizia, mãe, eu vi. Minha mãe dizia, não diga isso para ninguém. E eu ficava se sentindo mal. Por que que eu não posso dizer para ninguém isso? Né? Não diga isso para ninguém. E depois eu percebi que ela estava me protegendo, porque se você começa a dizer, o povo vai dizer que você está doido, né? As besteiras, que esse povo só fala besteira, só fica pensando bobagem, está ficando maluco. E aí você vai acreditando nisso. Você vai acreditando. Uma criança, por exemplo, a criança tem muito contato com sua essência. Até fechar o chakra coronário, ela está totalmente conectada com o divino. E o que é que a mãe faz? Para com isso, menino. Deixa de besteira, menino. Né? E aí vai fechando, vai fechando, vai fechando. A criança diz, oh, que coisa linda, bobo, tudo acha lindo. Né? Assim a gente faz tudo, as besteirão dessa criança. E é, não, eu amo tanto. Meu Deus, amo o quê? Nem conhece. Para, vai brincar com esse menino, vai brincar com o outro, diz que o outro não presta. A gente começa a matar nossa inocência, né? Destruir a nossa inocência, a nossa essência. E aí pronto, aí quando a gente cresce, quem tem que fazer um trabalho muito grande para recuperar isso, né? E alguém, por exemplo, vocês que estão aqui agora, é porque ainda ficou com alguma coisa. Ainda tem uma semente aí, por isso que a gente continua buscando, né? A gente tem essa sementinha, vai buscando. Eu me lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu digo, meu Deus, parece que eu não fiz um trabalho bom com os meus porque o pessoal reclamava filhos, porque eles não vão para pro, como grupo de jovens, porque não sei o quê. Aí eu dizia, gente, eu não vou obrigar os meninos a fazer nada que eles não querem. Eles acreditam em Deus, eles rezam, eles são uns filhos maravilhosos, seres humanos muito bons. Eles vão fazer o que eles sentirem que é melhor para eles. Né? Não vou ficar envolvendo eles na igreja, não. Já fiz a iniciação, são batizados, fizeram a primeira Eucaristia, aí a escolha é deles. Né? Mas isso me incomodava um pouquinho. Os meninos cresceram, foram para a faculdade, e eu digo, meu Deus, são teus filhos, tu cuida disso. Até que aconteceu o acidente de Daniel. Né? Daniel sofreu aquele acidente terrível e tudo. Quando ele acordou, depois de quase um mês, quando ele conseguiu usar o computador, né? Ele estava todo cheio de ferro no corpo, mas quando ele conseguiu usar o computador, que um amigo dele levou lá em Salvador e botou uma plataforma que a mão dele só chegava até aqui. Aí botou o negócio para ele usar, porque queria que ele se comunicasse com os outros, né, na cama mesmo. A primeira coisa, eu me lembro que ele abriu o Facebook, acho que era Facebook, né? Na época, eu não sei, ou era Orkut, eu não sei. Eu sei que era um negócio lá. Como eu não tenho essas coisas, eu nem sei o nome direito. Mas ele tinha um negócio dessa rede social. E aí, quando ele abriu, tinha um monte de coisa dos amigos dele, da pessoal, né? Todo mundo preocupado esse tempo todo, né? Foi uma coisa que chamou muita atenção. E aí um monte de mensagem, um monte de história. Eu digo, Dani, você não vai não, meu filho, sua mente não está boa para você, o pescoço ainda está nessa fragilidade toda, você não vai se envolver com isso não, não vai ficar respondendo, não mãe, não vou ficar muito tempo aqui não. Aí ele pegou, fez uma mensagem para mandar para todo mundo, né? Não sei o que, mala direta, não sei o que. Sei que ele mandava para todo mundo de uma vez. E o que ele escreveu foi: Deus existe, eu estou vivo. Né? Isso foi muito importante para mim. Eu senti que meu filho acreditava em Deus e que Deus era presente na vida dele. Então ele colocou: Deus existe, eu estou vivo. Né? Então isso é uma semente que está lá, está dentro de você, está dentro de você. Você só precisa buscar, né? Nós como somos adultos, a gente precisa estar na busca
nessa nossa melhoria, né, de chegar mais perto de Deus, o máximo que a gente puder, da semelhança com Deus. Então, eu preciso encontrar esses pequenos momentos e me agarrar a eles, né? E aí vou somando isso na minha vida. Veja o que aconteceu com Hércules, o quanto ele se transformou na jornada que ele fez, o quanto ele se transformou. Né? Por quê? Porque cada vez que a luz tocava ele, ele segurava essa luz. Ele segurava, ele não se distraiu em nenhum momento, ele não foi para nenhum lugar. Tem algumas gestas paralelas, né, que o pessoal chama assim, gestas paralelas, algumas situações dentro dessas, né, mas era assim, ele ia para uma cidade atrás do javali de Erimanto, e tinha uma situação lá extremamente ruim que tinha acontecido, ele ia lá ajudar enquanto ele estava procurando o javali. Ele passava lá, dormia nesse lugar, não, porque o marido bateu na mulher, não sei o quê, e ele ia lá resolvia essa situação, mas enquanto ele estava ali, ele não se distraía do objetivo. Ele tinha um foco. E nós precisamos disso, né? Precisamos usar o que a gente já colheu, aquilo que a gente já conquistou, ir nessa direção, mas sem perder o nosso foco, porque isso aqui é para me levar lá. Porque se eu me perder aqui, carregando o mundo nas costas, né, usando no lugar de Atlas, aí pronto, já perdi tudo. Né? Já perdi tudo, já me distanciei quilômetros da minha essência divina. Porque eu estou no ego, tá? Não, porque eu sou muito boa. Se eu começar a achar que eu sou muito boa, eu já me distanciei completamente da minha essência divina. Porque não sou eu, lembra que Paulo diz? Não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. O que significa isso? Deus se manifesta através de mim. Então, a minha ação divina não é minha, não é do meu ego, não é da minha personalidade. Eu estou apenas servindo a Deus. Né? É apenas a minha personalidade, o meu corpo, né, né, o meu ego está servindo a Deus, está servindo a minha essência. Então, não tem como eu me sentir vaidoso por conta disso. Né? O próprio São Francisco, que lavava as feridas dos leprosos o tempo todo, que pedia esmola para dividir com os mendigos, comia restos que as pessoas davam, porque ele era igualzinho, queria ser igualzinho aos irmãos dele mais necessitados, menores dos menores. Ele não permitia que ninguém dissesse que ele era bom, nem que ele era santo. Ele disse: não, eu sou um humano pecador. Enquanto eu estiver aqui, eu estou vulnerável. Né? Então, se ele não permitia nem que os outros dissessem isso, imagine ele. Então, até o fim da vida, ele deu tudo o que tinha. Tudo, tudo de si. Então, essa é a humildade que precisamos ter na nossa vida. Né? Eu não faço mais do que minha obrigação. E olha o que a gente quer. A gente faz uma caridade, a gente quer reconhecimento, a gente quer agradecimento. Né? Como se fosse algo extraordinário. Não fazer o bem é minha obrigação como ser humano. Eu tenho a obrigação de fazer o bem. Eu tenho a obrigação de ser justo. Ninguém precisa me aplaudir porque eu pratico a justiça. Eu tenho a obrigação de ser justo. Entendeu? Não é uma coisa extra. Quando eu quero reconhecimento por fazer uma coisa boa, eu acho que o normal é fazer o mal. E ao contrário, o normal é fazer o bem, é fazer coisas boas. O que está fora do normal é o mal que se pratica. Né? Então, essa é uma aprendizagem que exige todos os dias essa vigilância, essa constância. Não adianta você achar que é um dia ou outro, não. Isso é o tempo todo. Isso precisa ser uma dinâmica constante na minha vida, porque senão eu me perco. Não é à toa que a palavra vigiai é uma das mais usadas na Bíblia. E olha que a Bíblia é um livro enorme. Né? Porque a ideia é de estar vigiando o tempo todo, é estar atento o tempo todo. Né? Porque o nosso ego, neste mundo, ele tem uma força incomum. E ele é capaz de, cheio de artimanhas, né?
faz a gente, engana a gente com muita facilidade. Mas foi Deus, imagina o que eu ia dizer. Acho não, mas foi Deus que me disse que eu posso carregar o mundo nas costas, né? Então imagine que coisa boa. O próprio Deus disse que eu sou bom o suficiente para carregar o mundo nas costas, né? Eu não ia contrariar o Deus. Não é assim que a gente ia pensar? Nossa justificativa era essa. Mas eu preciso sentir, isso está certo? Não, eu não sou Deus, né? Eu não sou Deus. Então, uma vez uma pessoa me recriminou porque eu tinha reclamado com o padre, porque o padre disse, mas isso não é possível, isso não está certo, porque um amigo dele morreu. Isso não está certo, isso é um absurdo, ele não tinha que morrer agora. E eu disse para ele, padre, você é Deus? Você não é Deus para decidir quem morre e quem vive. Ele morreu, é lamentável que seu amigo tenha morrido, mas isso não está nas nossas mãos, né? A gente não decide quem morre e quem vive. E aí uma amiga do padre disse, mas você não pode dizer isso para o padre. E quem é que pode dizer isso para o padre? Quem é que pode? Porque ele está errado. Ele está contestando Deus. Está errado. Entendeu? Ele está contestando Deus. As pessoas morrem, né? Todo mundo morre. Isso a gente sabe desde o dia que nasceu que a gente começou a morrer, né? Estamos caminhando em direção à morte. Eu posso sofrer porque alguém que eu amo morre? Claro, isso é natural. Eu sou humana, eu vou sofrer. Mas eu não posso dizer que isso está errado, que Deus não tinha o direito de fazer isso, né? Quem sou eu para dizer o que Deus tem direito ou o que não tem direito? Entendeu? Então, são essas pequenas artimanhas da nossa vida que a gente precisa estar atento. Porque se eu quiser manter, me conectar com a minha essência divina, né? Quantas vezes eu me senti frustrada porque eu vivi uma experiência tão linda e depois eu me perco, eu volto e digo, mas como é que ontem eu estava me sentindo assim e hoje já estou nesse estado, né? Aí eu tenho que voltar minha mente para lá para perceber o que é que eu fiz de errado para perder isso, né? Porque eu estava tão feliz num lugar e de repente quando eu chego aí, puf, tem uma confusão danada. Aí eu vou ver que minha felicidade não era real, não foi real, né? Eu me enganei, mas eu criei uma felicidade egóica. A experiência era bonita, a experiência era verdadeira, mas eu criei uma felicidade egóica. E aí a frustração gera uma reação contrária àquilo que eu queria. Então, essa é a vigilância que a gente precisa ter o tempo todo. Vamos então, já que chegamos a isso, né, a esse ponto, agora a gente está pronto para fazer nossa dinâmica. Eu vou querer que a gente se movimente um pouco, soltar. Hoje a gente vai subir um monte, então vamos soltar nosso corpo. Todo mundo já conhece a música, tomara que ela chegue aí bem. Vamos abrir nossas câmeras aí. Cadê, Ivonete? Ivonete, mostra a sua cara. E Eric também. Todos os dois precisam hoje. Oi, Maria. Cadê? Conseguiu, não, Eu vou olhar agora o celular. o Vou pegar. celular? Não tá Abra aí, aqui. Eric, que a gente vai se movimentar. Vamos nos movimentar aqui para subir o monte. Vai botar que música, Mary?